Nos últimos dias tivemos uma decisão da Justiça do Estado de São Paulo determinando a suspensão do registro de uma sentença que havia concedido a uso capião de um imóvel para um possuidor. O nosso cliente, que arrematou esse imóvel da Fazenda do Estado de São Paulo, ou seja, esse imóvel ainda estava no nome do Estado de São Paulo, não tinha ainda sido registrada a escritura pública dessa arrematação, ele sequer ficou sabendo da existência desse processo de uso capião. E aí, quando ele estava tentando registrar essa escritura, ele foi surpreendido com a existência desse mandado que tinha concedido a uso capião para o possuidor que lá está, dizendo que não haveria como ele também registrar essa escritura. Bom, nesse processo que nós fomos analisar da uso capião, verificamos que existiam dois processos. Um primeiro que foi proposto em 2014, que foi extinto sem resolução do mérito por outras questões, e o segundo que foi proposto em 2021. E aí nesse processo o possuidor havia conseguido uma sentença de procedência para ser declarada uso capião sobre aquele imóvel. Mas o que nós verificamos no processo, primeiramente, foi que houve a descrição incorreta da transcrição do imóvel. Os imóveis eles tinham um regime antigo de transcrição, que é como se fosse a matrícula de hoje, mas cada transcrição representava um registro desse imóvel, uma propriedade. Quando era feita uma nova venda desse imóvel, por exemplo, uma outra transcrição era aberta e a antiga cancelada. E aí o que aconteceu? Esse possuidor informou uma transcrição antiga há mais de 80 anos, não informou a atual, que era do Estado de São Paulo, que é desde a década de 1930, e assim não houve a devida citação da Fazenda do Estado, ela também não pôde informar que esse imóvel havia sido arrematado e também, por óbvio, o arrematante não ficou com ciência disso. E também outro problema é que o juiz acabou decretando a possibilidade de uso capião de um bem público, o que não é possível nos termos da Constituição Federal e do Código Civil. Então, diante dessas irregularidades, foi proposta uma ação declaratória de nulidade para questionar esse processo e essa sentença, especialmente pelo fato de que houve a declaração da uso capião de um imóvel que é público e também pelo fato de que a Fazenda Pública não foi citada para esse processo como deveria ser, como na qualidade de réu. Ela foi apenas intimada da existência do processo. Houve também, e isso é um dos pontos principais, essa indicação incorreta da transcrição, o que impossibilitou o conhecimento ali do juiz da existência de quem realmente era o dono do imóvel, e o arrematante acabou sendo prejudicado porque também não participou desse processo como um litisconsorte, como uma pessoa que também tem interesse naquela ação. Então, em razão disso, foi proposta essa ação e o mesmo juiz que havia julgado a ação de uso capião reconheceu que houve essa irregularidade no processo e ele concedeu essa medida liminar para suspender o mandado de registro da sentença anterior que ele mesmo havia proferido. Essa decisão é importante porque agora, sem maiores delongas, o proprietário vai poder fazer o registro da sua escritura pública e possivelmente posteriormente a isso os demais atos para ingressar na posse do imóvel. Essa é a nossa decisão que eu queria compartilhar com vocês hoje e até mais.